E aí, geek maníacos? Bem-vindos ao Cinevisão Mundo Geek. Hoje, vamos falar sobre um anime que tinha tudo para ser a grande sensação da temporada, mas que, por algumas falhas, pode ser ofuscado por estreias como Dandadan, o arco final de Bleach, entre outros. Sim, estamos falando de Uzumaki. Vem conferir nossa análise logo após a vinheta, em 3, 2, 1. E aí, geek maníacos? Hoje vamos explorar Uzumaki, mas atenção, o vídeo estará dividido em 3 partes. Primeiro, vamos entender o lado técnico, depois mergulhar em cada episódio, e, por fim, encerrar com uma análise geral. Então, se ajeita aí, que a espiral vai pegar vocês. Agora, entrando no aspecto técnico. Uzumaki não é para amadores ou iniciantes, o horror aqui é intenso do começo ao fim. Imagine uma cidade onde a espiral é uma força sobrenatural que transforma tudo em pesadelo. Pois é, Uzumaki nos leva direto a essa encrenca, com uma narrativa bizarra e que tira o sono. Baseado no mangá de horror psicológico do icônico Junji Ito, o anime é uma minissérie que estreou em setembro de 2024, trazendo apenas 4 episódios. Essa versão lançada no outono japonês foi produzida pelo estúdio Akatsuki em parceria com o Fugaku, com uma direção que respeita o estilo aterrorizante do mangá, mantendo um clima sombrio e visual sinistro. O anime é avant-garde, com drama e suspense, carregando bem o psicológico para provocar aquela tensão que te prende na tela. A história se passa em Kurouzusho, uma cidadezinha onde espirais começam a aparecer de forma obsessiva, em todos os lugares, e não só na arquitetura ou em pequenos detalhes. A espiral parece viva, tomando conta das pessoas e causando uma loucura incontrolável. Cada episódio de 28 minutos é como uma descida mais profunda no horror, e o anime é recomendado para maiores de 17 anos, com cenas de violência e até alguns palavrões para dar um toque extra de realismo. O grande Hiroshi Nagahama, conhecido por obras atmosféricas como Mushishi, dirige essa produção com uma abordagem artística bem próxima do mangá. Para capturar o horror psicológico e o clima sombrio, o anime é feito em preto e branco, o que já é um diferencial marcante, transportando a gente direto para as páginas do mangá. Além disso, o estúdio optou por seguir o traço do próprio Ito, com cada espiral e cada expressão de horror sendo fiel ao estilo perturbador que fez do mangá um clássico. Apesar de toda a fidelidade ao material original, Uzumaki teve recepções mistas, com uma pontuação de 6.07 dada por mais de 39 mil usuários no MyAnimeList. Ainda assim, a minissérie se destacou entre os tópicos mais populares e já conta com mais de 214 mil pessoas aguardando para assistir, segundo dados do MyAnimeList. No Rotten Tomatoes, obteve uma avaliação de 80% no Tomatômetro, baseada em 10 críticas. Já no Pipocâmetro, conquistou 74%, com base em 50 avaliações. No IMDb, foi avaliado por 4,4 mil usuários, alcançando uma média de 6.8 de 10, enquanto no Metacritic obteve um Metascore de 7.9, com pontuação dos usuários baseada em 28 avaliações, uma recepção geralmente favorável. Para quem aprecia o gênero e não teme um terror psicológico de arrepiar, Uzumaki é praticamente um convite para perder o sono. Análise dos episódios de Uzumaki. Análise do episódio 1 de Uzumaki. E aí, geek maníacos? Como vocês viram no começo, Uzumaki não é um anime para amadores ou inocentes, né? Vamos à análise episódio por episódio. Já no primeiro episódio, a animação é fluida, capturando toda a agonia dos personagens, principalmente do protagonista, que vive atormentado pelas espirais, sejam as que aparecem no céu ou em um córrego da cidade. Essas espirais são vistas como uma verdadeira maldição. Neste episódio, acompanhamos o sofrimento do protagonista enquanto seu pai fica cada vez mais obcecado pelas espirais, a ponto de isso levar à morte. A protagonista feminina, por sua vez, também carrega preocupações com sua família e amigos de escola. A tensão aumenta quando ela vê uma colega de classe sendo consumida por uma espiral no próprio corpo, e há até uma cena de bullying contra um colega que já possui uma espiral nas costas, que o transforma em uma criatura futuramente. O efeito monocromático da animação traz um peso extra às cenas tensas. A equipe acertou na adaptação do enredo e na animação, mantendo a essência do que Junji Ito criou.
A animação em preto e branco deixa tudo mais limpo e destaca os detalhes com linhas bem definidas, usando técnicas 2D e 3D que funcionaram muito bem nesse primeiro episódio. Este episódio foi dirigido por Hiroshi Nagahama e sua staff. Análise do episódio 2 de Uzumaki. Agora, o segundo episódio já não teve o mesmo impacto do primeiro. Parece que o estúdio Fugaku ficou com a maior parte do orçamento, deixando o Akatsuki com um valor bem menor. Isso se reflete na animação, que perdeu um pouco da fluidez. Logo na primeira cena, quando o personagem gordinho chega atrasado, a queda de qualidade é visível, mesmo mantendo o estilo monocromático. Os movimentos parecem mais rígidos, com uma sequência de cortes. Um exemplo disso é a cena de fuga de um casal amigo dos protagonistas, eles parecem estar se arrastando na areia em vez de correndo. A direção, que neste episódio ficou a cargo de Yuji Moriyama, enquanto Nagahama dirigiu o primeiro, talvez tenha contribuído para a queda na qualidade. Aqui, o 2D não se integrou bem com o 3D, o que realmente deixou a desejar. Ainda assim, o enredo capturou o suspense e o terror psicológico da obra de Ito. Análise do episódio 3 de Uzumaki. O terceiro episódio, que voltou para o estúdio Akatsuki, teve uma leve melhora na fluidez da animação, embora ainda não tenha atingido a qualidade do primeiro. A direção continuou com Yuji Moriyama, e sua equipe deu um toque sombrio extra, especialmente nas cenas dentro do hospital, onde a protagonista está internada após os eventos do segundo episódio. A atmosfera fica ainda mais tensa com o surgimento das mulheres mosquito, incluindo a prima da protagonista. Após serem picadas por mosquitos, essas mulheres internadas no hospital começam a agir como criaturas sedentas de sangue, atacando outras pessoas. Nessa parte, o uso do 3D e um pouco de cor no sangue teria dado um impacto visual maior, mas a produção manteve o monocromático, o que, embora esteticamente interessante, limitou um pouco o efeito. Além disso, a mãe do protagonista masculino atinge o ápice da loucura com as espirais, levando-a ao suicídio. Ela começa a ver o rosto do marido falando sobre as espirais em toda parte, o que a deixa completamente fora de si. No final, vemos o pai da protagonista sendo atraído para o mundo das espirais. Quando o protagonista vai investigar o local de trabalho do pai dela, descobre um forno abastecido pelas espirais, onde acredita que os pais dela estejam presos. Ao destruir o forno, libera um grande tornado em forma de espiral. Esse episódio foi angustiante, principalmente pelas mulheres mosquito e pelos bebês mutantes. Análise do episódio 4 de Uzumaki e episódio final. Chegamos ao episódio 4, o grande final. Aqui vemos a cidadezinha devastada por um tornado sinistro, que persegue a protagonista. Em meio a cenas bizarras e mortes, até um personagem que havia se suicidado aparece com uma mola de suspensão de carro presa ao corpo. Um grupo de jornalistas tenta investigar, mas acabam sendo arrastados pelo tornado. E, como se não bastasse, temos personagens com a habilidade de controlar mini-tornados, o que é tão perturbador quanto vê-los comendo outros transformados em caracóis. Pessoas começam a se aglomerar e se fundir, lembrando o horror de O Enigma de Outro Mundo. Este episódio final, dirigido por Koshiro Sotomi e Shinhai com o estúdio Fugaku Studio Masked, trouxe uma estética densa e obscura, mas com alguns pontos na animação que poderiam ter sido mais bem polidos. Na câmara secreta, abaixo da cidade e acessada pela espiral gigante, tanto a protagonista quanto o protagonista masculino acabam se rendendo ao poder da espiral e se transformam. No final, a cidade é completamente consumida, restando apenas o vazio, como um grande inferno onde os moradores foram punidos por essa força misteriosa. Finalizando nossa análise, Uzumaki tinha um potencial gigantesco para ser uma bela homenagem ao mestre do horror Junji Ito. Mas, ao longo do caminho, escorregou feio na gosma da lesma. Começou sólido, mas essa troca de diretores e a divisão entre dois estúdios trouxeram inconsistências de narrativa e animação. Cada diretor e estúdio tem seu próprio estilo, e, para uma minissérie, essa alternância prejudicou a qualidade, ainda que a estética tenha sido mantida. E agora quero saber de vocês. Uzumaki trouxe aquele gostinho amargo ou vocês acharam que valeu a experiência? Deixe sua opinião nos comentários, não custa nada. Aliás, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e também não esqueça de ativar o sino das notificações e de acompanhar nossos outros canais. Cinevisão, K-drama e cinema asiático. Cinevisão, otakus. Cinevisão, televisão e cinema. Lady Scarlet, gameplay. E até a próxima, Cinevisão, Mundo Geek. Seu canal com DNA Geek.